Olá! Hoje eu vim te contar um pouco da minha história. Eu me chamo Candice Ana do Nascimento. Eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, no dia 29 de julho de 77. Eu sou casada e eu tenho um filho que se chama Juan. Bom, quando eu era pequena, eu quero começar lá pela minha infância. A minha mãe era professora e o meu pai ele trabalhava numa empresa, num departamento de compras, uma grande empresa lá de Blumenau. Então, nessa época lá na infância, o que mais era presente para mim era a ideia de ser professora. Quando alguém me perguntava sobre minhas aspirações, para o futuro, o que você quer ser quando crescer, essas coisas assim. Então eu queria ser professora, igual a minha mãe. E eu lembro de brincar de escolinha, eu adorava um quadro, um giz e de ser professora, claro, porque eu tinha que ser a professora. Mas já no ensino fundamental, ali entre a primeira série e a oitava série, no ginásio, como a gente chamava, como era falado naquela época, as minhas amigas diziam que eu era uma caixinha de segredos, porque eu as escutava, guardava os segredos de todas elas e de alguma forma eu as ajudava. Então já tinha essa coisa, assim, a Candice era a caixinha de segredos. No ensino médio, eu já comecei a considerar a fazer a psicologia, o curso de psicologia. Eu fiz alguns testes vocacionais, a gente fazia aqueles testes rapidinho, sabe? Ia lá para um evento que tinha um teste vocacional rapidinho, a gente fazia e dava sempre na área de humanas, sempre. Na época eu cheguei a pensar em comunicação social e o meu tio um dia me fez uma proposta, ele tinha o sonho que eu fizesse odontologia. Ele disse assim, se tu passar na faculdade de odontologia na Federal, eu te pago um consultório inteirinho. E eu fui fazer o vestibular, mas não era isso que eu queria. Claro, eu não passei. E aí, realmente, eu optei, eu decidi ir para a psicologia, que era o que de verdade, verdadeiramente, realmente eu queria. E era o que eu me identificava também, A odonto foi mais por um incentivo aí externo, uma influência externa que a gente diz também. Bom, fiz o vestibular de psicologia, passei e eu vim estudar na Univale. A Univale, ela é uma faculdade aqui em Itajaí e para facilitar o deslocamento, então eu vim morar em Navegantes, onde eu permaneço até hoje, Hoje eu moro em Navegantes. Quando nós somos universitários, parece que a gente vive num outro mundo, É um mundo paralelo aí. Muitos valores, muitos conceitos ou preconceitos que eu tinha, eles foram colocados à prova. Os professores, eles nos ensinavam conteúdos que colocavam as minhas crenças, inclusive, em xeque. Mas foi um aprendizado e tanto. Eu tinha certeza que era essa a profissão que eu queria para minha vida, A faculdade, assim, foi uma grande experiência também em termos de estudo, de fato, de qualificação profissional, de formação profissional. Na época tínhamos que fazer o estágio obrigatório em 3 principais áreas da psicologia: a clínica, a educacional e a organizacional. Então eram as 3 grandes áreas naquela época, lá em 2000, Porque eu comecei a faculdade em 95 e eu terminei em 2000. E eis que eu tive uma grande surpresa nesse meio tempo, bem no meio da minha faculdade, que era de 5 anos, mas bem no meio, 2 anos e meio ali, eu tive o meu filho e eu casei. Foi um momento de muitas mudanças na minha vida. Até então, eu era uma adulta jovem na faculdade com a única e exclusiva preocupação de passar nas disciplinas. Era isso que era o meu papel aqui, Eu nem pensava direito como é que seria a minha vida profissional naquele momento, assim. Eu não fazia nenhuma projeção profissional, no futuro. Eu estava vivendo aquele momento e, de repente, tudo mudou. Graças à minha mãe, eu não precisei parar a faculdade, porque ela veio de Blumenau para Navegantes, veio junto com a minha irmã, que na época também passou no vestibular aqui na Univale, e ela veio morar aqui para ajudar a cuidar do meu filho, enquanto o meu pai continuava trabalhando lá em Blumenau e vinha aos finais de semana para cá.
E o meu marido, ele trabalhava o dia todo aqui também, né? E eu estudava em período praticamente integral. Eu tinha aulas de manhã e tinha aulas à tarde também. Bom, eu tive o meu filho em dezembro de 97 e então eu consegui finalizar o semestre tranquilamente. Eu não precisei parar, né, nenhum período aí da faculdade, trancar semestre, nada disso. Eu consegui finalizar o semestre e depois eu retomei no semestre seguinte. Eu lembro de ir e voltar a pé com aquele barrigão. Eu sou baixinha e eu ia lá com aquele barrigão para a Univale a pé toda faceira, né? E voltava todo dia, isso até o final daquele semestre. Em novembro eu ganhei ele em dezembro. Em fevereiro de 98, do ano seguinte, eu já estava retornando para a faculdade. Então, eu não parei nenhum semestre e eu consegui me formar com a minha turma. O que foi muito legal, porque a gente acaba criando um vínculo, né, desde o início ali da faculdade. Aí, nesse momento, eu já pensava mais seriamente no que seria a minha vida profissional dali para frente. Com o filho pequeno, me despertou um desejo muito grande, mas muito grande mesmo, de atender crianças, porque eu estava vivendo aquilo ali, né, no meu dia a dia. E aí eu comecei a direcionar os meus estudos, os meus interesses e o estágio da clínica para essa área também. Então eu fui fazer na clínica a ludoterapia, que é o atendimento, né, clínico para crianças. É uma abordagem, né, específica para crianças. Desde essa época, a minha mãe sempre me aconselhava a experimentar a psicologia organizacional. Sempre, sempre. Ela dizia, minha filha, né? Dá uma olhada nisso, é uma área boa também, né? Cogita essa possibilidade. Só que não tinha jeito, eu não dava muita atenção, porque o meu sonho era a psicologia clínica. Enfim, me formei no dia 8 de julho de 2000 e em seguida me formei, né? Acabei a faculdade, eu já engatei uma pós-graduação. No mês seguinte eu já estava na pós-graduação em psicologia da infância. Então, logo que eu entrei na pós, eu já tinha também uma clínica onde eu comecei a atender aqui em Navegantes. Era uma clínica com outros profissionais de outras áreas. E aí eu também atendia numa outra clínica em Itajaí, no consultório do pediatra do meu filho naquela época. Então, no horário que ele não atendia, eu atendia lá. E esse era o meu sonho se tornando realidade, né? Aqui em Navegantes eu atendia adultos também e jovens, não somente crianças, e em Itajaí eu atendia só crianças. A questão é que o sonho não estava atendendo a minha necessidade financeira. Não era só eu agora, né? Eu tinha uma família e precisava contribuir financeiramente com essa família também. Eu fazia o meu trabalho com muita dedicação. Imagine que era o meu sonho, eu gostava muito daquilo que eu fazia, né? Com muito amor. Só que eu estava, e ainda estou, né? Numa cidade pequena, embora hoje Navegantes já cresceu bastante, mas há 23 anos atrás era uma cidade bem menor, 22 anos atrás, uma cidade bem menor, onde as pessoas não tinham muito preconceito com relação à minha profissão. E que muitos pacientes, a primeira coisa que cortavam, né, quando tinham que reduzir alguma despesa, era a terapia. Então eu já estava literalmente pagando para trabalhar naquela época. Isso, gente, é a minha história, realmente foi o que eu vivi. E teve um dia em especial que eu tinha um pagamento de um pacote de sessões para receber e eu estava contando muito com aquele dinheiro ali, de verdade. Só que o que aconteceu? Eu não recebi. No mesmo dia à noite, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Tão grande que eu fui parar no hospital achando que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu lembro que eu disse assim, chama alguém para me levar para o hospital, porque eu acho que tá me dando um negócio no coração. Depois disso, eu procurei um especialista, né, que fez todos os exames, identificou que não tinha nada, né, na parte fisiológica, cardíaca, enfim. E aí eu voltei para minha psicóloga, que eu já fazia terapia naquela época também, que identificou que realmente foi uma crise de pânico, fechou o diagnóstico lá de crise de pânico. Foi terrível, eu achava que eu ia morrer. A minha língua, os meus braços começaram a adormecer, minha respiração ficou muito curta por um tempo grande,
taquicardia, visão turva, uma série de sintomas que me deixaram muito mal, mas muito mal mesmo. E foi aí que eu resolvi escutar a minha mãe e decidi procurar trabalho então na área organizacional. Bom, aí é aquela loucura, né? A gente faz currículo, encaminha para um monte de empresas, procurei emprego aqui em Navegantes, procurei em Itajaí, que é um pouco, né, bem maior do que Navegantes, naquela época tinha muito mais indústria do que aqui. E aí a minha mãe, quando meu filho fez 3 anos, ela voltou para Blumenau com a minha irmã, e eu e meu marido então também consideramos buscar trabalho lá em Blumenau. Então nós dois fomos para lá para largar currículo em tudo quanto era agência de emprego, empresa, a gente deixou currículo em tudo quanto era lugar. E eu acabei sendo chamada para uma entrevista numa agência de emprego. Meu marido tinha o trabalho dele aqui, mas se eu fosse para lá, a gente iria junto também, se ele conseguisse um trabalho por lá. Bom, fui chamada, inicialmente era um trabalho freelancer com uma possibilidade de efetivação. Freelancer, se vamos experimentar, às vezes é a oportunidade para eu começar a ter experiência, né? E você não tem ideia de como eu fiquei feliz quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido selecionada para essa vaga. Afinal, era uma porta se abrindo para a área organizacional para uma pessoa que não tinha experiência nenhuma dentro dessa área, né? Além do que tinha de conhecimento teórico da faculdade e o estágio também da faculdade, que não necessariamente era a mesma atividade que eu fazia no estágio, eu ia fazer nessa agência, eram coisas muito diferentes. Eu sou eternamente grata pela Ana Paula e ela sabe disso, né? É uma grande amiga minha que me deu essa grande oportunidade. Como o trabalho era de freelancer, no começo eu continuei morando aqui em Navegantes, na minha casa. O meu marido durante o dia fazia as correrias com meu filho, que era ainda pequeno, né? E eu ia para Blumenau todos os dias de ônibus da Catarinense. Quem é da região sabe o que é o ônibus da Catarinense. De manhã cedo, ele só passava em Itajaí. Aqui em Navegantes ele tinha só 2 horários durante o dia. Então, eu tinha que ir até Itajaí, atravessar o ferryboat, porque tem um rio aqui que separa Itajaí de Navegantes, tem uma balsa que a gente chama de ferryboat. Atravessava o ferryboat, ia a pé até o ponto de ônibus, pegava o Catarinense, ia para Blumenau, de lá trabalhava o dia todo e depois eu fazia o caminho inverso. Então, no final do dia, né, do meu expediente, eu pegava o ônibus em Blumenau, Catarinense, via até Itajaí, caminhava até o ferry, atravessava, chegava em casa. E eu fiz isso por algum tempo e logo depois eu acabei sendo efetivada. Também fiquei super feliz, né? Imagina, eu estava sendo efetivada, ia ter carteira assinada. Só que eu estava ficando muito cansativa essa rotina para mim, de ir todo dia de ônibus para Blumenau e voltar. E na Páscoa daquele ano, então, eu e meu marido resolvemos que eu levaria o meu filho para estudar em Blumenau e nós ficaríamos durante a semana, de segunda a sexta, lá na casa, no apartamento dos meus pais, e nos finais de semana a gente viria para Navegantes, viria para casa na sexta-noite, né, e no domingo voltava lá para Blumenau. Meu esposo fazia também um bate-volta praticamente no meio da semana, ele ia de ônibus daqui de Navegantes até Blumenau na quarta à noite, na quinta de manhã ele já estava voltando porque ele tinha que estar trabalhando aqui cedinho no outro dia de manhã. E gente, nós fizemos isso por 1 ano praticamente. Depois de 1 ano eu consegui uma outra oportunidade de trabalho daí em Itajaí. Aí eu já estava mais perto, né, aqui de casa, o que claro, me possibilitou voltar para a minha vida normal, voltar para o meu ambiente, né, de casa mesmo. Eu, meu esposo, meu filho juntos na nossa casa. Então a vida voltou ao eixo em termos de família, da gente estar junto de novo, né, sem esse transtorno de lá e cá e vai e volta, enfim. E eu fiquei por 4 anos nessa empresa. Foi muito bacana também, uma excelente oportunidade, foi muito legal, onde eu aprendi muita coisa. Depois eu trabalhei mais 4 anos numa outra empresa em Itajaí e 8 anos e 4 meses na última empresa que eu trabalhei de carteira assinada aqui em Navegantes, uma grande empresa aqui na nossa região. Sempre no departamento de RH. Eu passei por alguns subsistemas dentro de RH e na última empresa então que eu trabalhei, eu também atuei como consultora interna de RH.
Nesses últimos 8 anos que eu trabalhei em RH, eu tive muitas oportunidades de qualificação profissional. E vou te dizer que eu aproveitava todas elas que apareciam ali na minha frente, né, que eram ofertadas para mim, ou que eu tinha acesso e eu podia tomar a decisão de fazer, né, tomar a iniciativa de fazer. Tanto as gratuitas quanto aquelas que eu tinha incentivo financeiro da empresa. Então eu estava me qualificando ali, eu queria muito, né, naquele momento eu ainda estava muito vivendo essa experiência dentro da organização. Nesse período eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas e um MBA em gestão de pessoas, ambos pela FGV. Eram cursos que eu queria muito e muito focados numa grande faculdade, né, numa grande universidade. Além de vários outros cursos que agregaram bastante conhecimento para mim naquela época. A minha gerente, né, naquele momento, me deu uma grande oportunidade também de atuar com qualidade de vida dentro da empresa. Não existia ainda nenhum trabalho voltado para essa área, né, ali dentro dessa organização. Então foi uma experiência sensacional, que uniu o que eu tinha de melhor para oferecer para a organização. Era isso, sabe? Na minha percepção, pelo menos, né? E esse tema era o meu suprassumo dentro da organização. Eu sabia que eu poderia ajudar os profissionais que lá atuavam, promovendo qualidade de vida no trabalho. E assim eu pude participar da implantação e coordenação do programa de qualidade de vida, que tinham alguns pilares. E dentre esses pilares tinha o pilar da saúde mental. Aquele pilar que eu era já apaixonada quando eu saí da faculdade, né? Porque quando tu vai para a área clínica é pura saúde mental, né? E eu sou muito grata por todo o desenvolvimento que essa empresa me deu, né? Me proporcionou aí ao longo desses anos. Foi uma experiência fantástica, fantástica. Só que eu queria mais, né? Eu ainda queria mais. Comecei a ver outras coisas, a me interessar pelo mundo do coaching, né? Era uma área que eu sou apaixonada também. E aí eu fui buscar formações por conta própria e dentro dessa área do coaching, né? E aí eu fiz uma formação de Professional em Self-Coaching, fiz uma de Business and Executive Coaching, que daí eu poderia trabalhar também dentro das organizações com coaching. Uma formação de Master Coach, depois eu fiz uma especialmente de Master Coach de carreira e aí vários outros cursos que também agregaram mais valor aí para minha atuação profissional. Em julho de 2017, eu continuava trabalhando nessa empresa e à noite eu comecei a atender os meus clientes de coaching, pessoa física, né? Então, alguém queria fazer o coaching, eu atendia no período da noite ali. E aí eu fui fechando a minha agenda à noite com o trabalho de coaching, além de trabalhar no horário comercial nessa empresa de carteira assinada. Em maio de 2019, eu formalizei a consultoria que eu tenho hoje e comecei a atender empresas ainda no período da noite, né? Então, foi por uma necessidade de contrato mesmo, né? Então, a empresa disse, olha, eu quero muito trabalhar contigo, mas eu preciso que tu me emita a nota fiscal e tal. E aí eu fui fazer o negócio dar tudo certinho. E eu vi que esse negócio dava certo mesmo. O negócio começou a ficar muito bom e eu comecei aí a me preparar para a transição de carreira. Era uma transição que eu não tinha ainda ao certo, né, qual era o período que ia ser, mas eu fui me programando para isso. Eis que no meu retorno das férias, em janeiro de 2020, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida profissional. Mais difícil. Eu comuniquei à empresa que até abril do mesmo ano eu faria essa transição definitiva para a consultoria. Mas, gente, foi uma decisão muito difícil mesmo, porque não é que eu não gostava do que eu fazia. Eu realmente amava o que eu fazia. Eu estava trabalhando numa empresa maravilhosa, que tinha benefícios, conquistei respeito e credibilidade lá dentro. As pessoas validavam, gostavam do meu trabalho, só que eu sentia que eu poderia contribuir com mais empresas e impactar mais pessoas também, né, por meio disso e além disso, ser bem recompensada financeiramente também.
né? Além de ser dona da minha própria agenda. Então, isso também fez bastante diferença na minha vida. Parece que tem uma época da vida da gente que a gente repensa algumas coisas aí do nosso dia a dia também, do caminho que a gente está levando, né? Para onde está indo a nossa trajetória profissional, a nossa carreira, ou para onde a gente quer direcioná-la. Enfim, naquele momento foi essa decisão que eu tomei. Naquele mesmo ano, em março, estourou a pandemia. Eu tinha comunicado à empresa em janeiro que até abril eu sairia e em março estourou a pandemia. Essa decisão por si só já era muito desafiadora para mim, porque eu já tinha experimentado trabalhar como autônoma lá no início da minha carreira e tinha me frustrado principalmente financeiramente. E quando eu falo que eu me preparei para esse momento, eu também acabei me preparando financeiramente para me sentir mais segura para fazer essa transição. Eu tive medo, a ansiedade bateu, mas eu respirei fundo, porque a decisão já estava tomada e eu me preparei para essa transição. Então eu tinha muita clareza assim do que eu queria naquele momento. E no dia 16 de abril de 2020, eu encerrei o ciclo de CLT, né, de carteira assinada, e iniciei o ciclo de PJ, de pessoa jurídica exclusivamente, porque até então eu fazia os dois, né, tanto CLT quanto PJ, mas em paralelo. E aí eu fiz essa definição aí, rompi com o contrato CLT e fui me dedicar exclusivamente para a minha empresa, né, para o que a gente fala aí de contrato PJ, né? Foi um dia muito difícil, porque eu vivi um dilema de emoções muito grande, né? O coração ele estava partido mesmo, porque eu fiz muitos amigos nessa empresa. Eu sei que eu fiz parte da história dessa empresa também. Eu não tinha motivos nenhum para sair de lá, nenhum. Além dos meus projetos pessoais para consultoria, esse era o único motivo, mas eu não tinha nenhum motivo lá dentro, né? Não tinha por que sair. E pior, eu não consegui me despedir das pessoas com um abraço, porque você imagina, foi bem no meio da pandemia, isso foi em abril. Em março a gente teve o lockdown e em abril eu saí. E ao mesmo tempo, eu estava muito feliz também por dar esse passo tão importante aí na minha carreira, né? Por ter tomado essa decisão e ter tido a coragem de dar esse passo. Eu lembro que eu trabalhei o dia inteiro ali firme, sem derramar nenhuma lágrima, né? Eu cheguei no trabalho, já foi muito legal, fui recebido pelos meus amigos com uma música e tal. Mas no final do dia, quando eu assinei a demissão, caiu a ficha. Nossa, gente, nessa hora eu desabei. E hoje, quando eu olho para trás e percebo o quanto cada passo que eu dei foi importante para me fortalecer enquanto profissional e para estar hoje como eu estou, né, eu fico muito feliz com esse meu trajeto, né, com tudo que aconteceu, mesmo aquilo que eu me frustrei, porque isso acabou me levando para outros caminhos, né, onde também assim, me identifiquei, onde eu me realizei e continuo me realizando. E é por isso que eu tô aqui. Foi toda essa minha história que me trouxe onde eu estou hoje. E foram esses passos que me ajudaram a construir a minha metodologia de trabalho, né? Que ajudaram eu formatar aí os métodos que eu desenvolvi em cada área de atuação dentro da consultoria, né? E que são esses métodos que me permitem também chegar aonde eu cheguei hoje. E além disso, ir além também, né? Porque não é só chegar até aqui, mas é continuar. E que eu também venho aprimorando a cada dia que passa. Porque é uma construção, né? É uma construção que eu construí até aqui, né? No momento que eu começo a me dedicar exclusivamente para consultoria, eu vou formatando algumas coisas de tudo que eu aprendi, então eu trago do meu conhecimento da clínica, eu trago do meu conhecimento das empresas onde eu trabalhei, o meu conhecimento dos cursos que eu fiz, das formações que eu fiz, né? E de todas as áreas pelas quais eu passei dentro das empresas, isso tudo me permitiu construir
a metodologia que eu construir e os métodos, né, dentro de tudo isso para cada área de atuação que hoje eu trabalho na consultoria. Isso é muito bacana, gente, porque vem cheio de base, né? De muita sustentação aí para as coisas que eu tenho feito, né? Para os serviços que eu tenho prestado, para as empresas para as quais eu tenho trabalhado. Então, isso me dá um orgulho imenso, só que a gente sabe que não para por aqui, né? Eu sei que ainda tem um longo caminho aí pela frente, que bom, e eu quero ter isso mesmo. Mas eu tenho colhido aí belos frutos plantados lá atrás. E eu sou muito grata e feliz por toda essa minha colheita e por todos que passaram pela minha vida profissional também, que me desenvolveram, né, as minhas gestoras em todas as empresas onde eu trabalhei, onde eu atuei. Sempre tive pessoas excepcionais ao meu lado, que me ajudaram, que me desenvolveram também, que me orientaram, né? Então isso tudo foi muito bacana. E hoje, né, o meu faturamento no ano, gente, é 300% maior em comparação com quando eu tinha carteira assinada. Então, para mim, isso também não tem preço, porque a minha agenda também está nas minhas mãos. Eu trabalho muito em home office, só que eu também trabalho em company. Então, dependendo do que a empresa pede, né, eu faço, às vezes, um contrato mesclado, um pouco home office, um pouco em company, depende do que é o serviço. Tem empresas que eu atendo somente home office, outras eu atendo somente em company. Enfim, né, eu consigo fazer essa mescla e consigo organizar a minha agenda, eu consigo verdadeiramente ser dona da minha agenda, né? Eu tenho tempo para minha família, eu consigo organizar o meu período de férias, né? Consigo continuar me especializando, porque eu também estou sendo recompensada financeiramente pelo trabalho que eu estou fazendo. Isso também me permite, além de eu organizar dentro da minha agenda, né, o período que eu quero para fazer um curso, para fazer, enfim, alguma formação específica, eu também consigo investir em mim, né? Continuar investindo. Antes eram as empresas que investiam em mim muitas vezes. Claro que eu também investi bastante em mim por conta, né? Nesse período que eu trabalhava nas empresas. Mas quando tu estás dentro de uma organização, muitas vezes é a organização que investe mais em ti do que você. E quando a gente sai, a gente pensa assim, meu Deus, agora eu tenho que dar conta sozinha da minha vida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ganhar o que eu preciso para me manter, para pagar meu plano de saúde, né, para passear, para poder viajar, para guardar dinheiro, conquistar as coisas, para comprar equipamento para mim bom para trabalhar? E a gente fica nessa angústia para estudar, para pagar um curso, para pagar uma formação, para ir para um congresso. Graças a Deus, assim, isso tudo eu tenho conseguido fazer, né? Eu organizo isso tudo, continuo me especializando, indo a congressos, fazendo as formações e vivo da minha missão, e vivo a minha missão, o meu propósito. Eu acho que isso é o que mais me move, né? E quando a gente vive assim, a gente vive com um brilho nos olhos, sabe? Quando tu fala com a pessoa e ela transborda aquilo que realmente ela gosta, que ela ama, que ela quer fazer, né? E que ela está fazendo, tu sente isso. E eu sinto que cada trabalho que eu faço, cada pessoa que passa por mim, cada grupo, né? Cada equipe, cada líder, cada empresa, cada aluno, cada aluna é um carinho muito especial, é uma energia muito boa que eu coloco ali, porque eu realmente sinto que eu vivo a minha missão, que eu vivo o meu propósito. E hoje o meu grande propósito também é ensinar psicólogas a aumentar a renda com consultoria, né? É ensinar psicólogas a serem donas da própria agenda e desenvolver pessoas e organizações mais saudáveis. Então é nisso que eu foco, é isso que eu quero e é nisso que eu acredito. E eu só tenho uma palavra para tudo isso: gratidão.